E depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, todas as vezes que nós somos convidados pela igreja a celebrar a festa ou alguma solenidade de um santo mártir, nós somos chamados a nos alegrarmos, não entristecermos pela forma como o santo morreu, mas somos chamados por estes santos a nos revestirmos de uma grande alegria por ter derramado sangue por causa do Evangelho. E aqui está a grande alegria de morrer pelo Cristo e não morrer em vão. O morrer pelo Cristo nos garante a eternidade. Por isso que hoje nós somos chamados a celebrar esta solenidade destes 2 grandes santos. São Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. E São Paulo, doutor da fé, que nos ajudou a mergulhar no grande mistério salvífico. Ambos trilharam por meios de caminhos diferentes diante do anúncio do Evangelho, mas ambos tinham o mesmo objetivo: anunciar o Evangelho a Cristo. E ambos foram glorificados, deram seu sangue por causa do Cristo, e hoje são exaltados. E ao celebrarmos o martírio destes 2 grandes santos, nós somos chamados a renovar a nossa missão, tendo em vista que nós a recebemos no dia do nosso batismo. E São Pedro e São Paulo nos recordam isso, que no dia em que foi derramado sobre nós a água do batismo, fomos mergulhados com Cristo, fomos revestidos pela graça do Espírito Santo e recebemos do próprio Deus a missão de sermos os seus testemunhos, as suas testemunhas, para que assim Cristo seja conhecido, para que assim o projeto de Deus possa se cumprir em nós. E diante desta missão, nós somos chamados a de fato deixar tudo para seguir Jesus. O Evangelho que nós acabamos de ouvir é um Evangelho não conhecido. E quantas das vezes nós já recitamos estas palavras de São Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E quantas das vezes nós dizemos para Jesus que nós o amamos? Quantas das vezes nós dizemos para Jesus que nós queremos estar sempre com
responde com tristeza, porque Jesus perguntou para ele 3 vezes. Mas por que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes? Porque Pedro negou Jesus também 3 vezes. E Pedro fica triste porque Pedro lembra daquele dia, dessa traição. Pedro se colocava sempre junto com Jesus, mas na hora derradeira de Cristo, Pedro fugiu. E Pedro não quis assumir para si a fé que estava diante dos seus olhos, o grande escândalo da cruz. Aí Pedro recorda, mas diante dessas 3 respostas de Pedro, Jesus confirma que de fato estas respostas eram sinceras e dá a Pedro a missão de ser o propagador da fé. Por isso Pedro é o primeiro Papa da igreja. Por isso nós recordamos hoje o nosso querido Papa Leão, que conduz a igreja de Cristo também, por meio da ação do Espírito Santo. E a igreja está de pé há mais de 2000 anos, é porque de fato ela é conduzida pelo Espírito Santo. A igreja já enfrentou tantas coisas, tantos escândalos, mas somos filhos da igreja, não a igreja. Por isso ela é santa e pecadora, porque nós somos seus filhos, nós somos os pecadores. Por isso a igreja ela é santa, e ela está de pé porque graças ao Espírito Santo ela conduz. E deu para nós a graça de termos o Papa Leão como o vigário de Cristo, aquele que vai nos conduzir à fé, assim como Pedro. E diante dessa profissão de fé de Pedro, meus queridos irmãos, nós também somos chamados também a proclamar e dizer: Senhor, eu creio, Senhor, eu te amo, mas com palavras sinceras, palavras que de fato brotam do coração, porque é muito fácil dizer que nós amamos Deus, é muito fácil dizer que nós queremos levar a palavra de Deus, mas na hora da provação queremos desistir, porque temos medo. Temos medo de derramar o nosso sangue por causa de Cristo. Mas diante deste ato de fé de Pedro e Paulo, nós somos chamados a renovar e termos coragem de também derramar o nosso sangue por causa de Cristo. E quando entendermos verdadeiramente o sentido do martírio, nós vamos entender que o processo começa agora, no meio de nós, no nosso dia a dia. O martírio não é algo distante de nós, assim como a vida de santidade não é algo distante de nós, é algo bem próximo. O mundo vai dizer para nós que ser santo caiu de moda, não existe mais, mas para nós cristãos não. A santidade é o objetivo. Por isso nós estamos peregrinando neste mundo, por isso nós estamos em torno deste altar, porque assim como São Pedro e São Paulo, que receberam a coroa da vitória e são honrados, nós também queremos ser santos. Essa é a vontade do próprio Deus. E que bonito São Paulo testemunhar isso para nós na segunda carta, e uma de suas cartas para as comunidades. São Paulo faz questão de descrever qual é a sua missão. E diante das palavras de Paulo, nós percebemos a alegria que esta palavra causa no seu coração. E é a alegria desta palavra que precisa também causar no nosso coração. A alegria é essa que nos leva de fato a testemunhar verdadeiramente Cristo. E diante deste testemunho, nós somos chamados a viver de fato e proclamar a nossa fé por Cristo. Mesmo que o mundo lá fora seja tão barulhento e que muitas das vezes tapa os nossos ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. O padre não está se referindo ao barulho, não, mas o padre está dizendo em relação ao pecado.
nós somos chamados de fato a levar esta palavra e viver esta palavra. Que São Pedro e São Paulo nos ajudem, meus irmãos, a vivermos como eles, derramado nosso sangue por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Não tenham medo. Não tenha medo de derramar o sangue por causa de Cristo. Talvez o que nos leva a um certo espanto é ver como São Paulo morreu, é ver como São Pedro morreu. Mas Pedro e Paulo morreram felizes, mesmo diante da dor, porque cultivavam no coração o próprio Cristo, a esperança. Tenhamos a coragem, como Pedro e Paulo, de também confessar a nossa fé no Cristo Jesus.